O Flamengo encaminhou o empréstimo do atacante Carlinhos para o Vitória, da Bahia, time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. As negociações avançaram nesse final de semana, ali de sexta para sábado, inclusive ontem, né? No jogo contra o Volta Redonda em Brasília, o Carlinhos sequer foi relacionado, ficou no Rio de Janeiro, não viajou para a capital federal, já deixando claro que não fazia parte dos planos de Felipe Luiz para 2025. O detalhe é que essa negociação entre Flamengo e Vitória pela transferência de Carlinhos, ela, primeiro, tinha começado, né, mais ou menos há uns 15 dias, quando o Vitória demonstrou interesse na contratação do Carlinhos, porém, o Flamengo ainda não tinha se acertado com o jogador, né? Até porque o Carlinhos não queria ser transferido para o Vitória de forma definitiva, mas o Flamengo topava emprestar, topava vender, né, fazer uma negociação com o Vitória. Só que agora a negociação tomou novos rumos e agora o Carlinhos está muito próximo de vestir a camisa do Vitória, está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Vitória para 2025. Inclusive, olha só, essa contratação do Carlinhos pelo Vitória, como trouxe o nosso colega Felipe Ribeiro, nosso colega jornalista Felipe Ribeiro, o Vitória tentou a contratação do atacante chileno Eduardo Vargas, aquele mesmo que estava no Atlético Mineiro, que inclusive foi oferecido ao Flamengo em dezembro, porém o Flamengo dispensou o jogador, dispensou o nome do jogador. Depois do Vitória tentar a negociação do Eduardo Vargas e não conseguir, aí a diretoria voltou às conversas com o Carlinhos. O Carlinhos era plano B do Vitória. O plano A era o Eduardo Vargas. E depois de não conseguir a contratação do chileno, o Vitória voltou a negociar com o Carlinhos. Conseguiu seduzir o Carlinhos, conseguiu convencer o Carlinhos de que atuar em Salvador seria uma boa para a carreira dele. E agora Flamengo e Vitória encaminham a transferência de Carlinhos por empréstimo, tá? O detalhe é que esse empréstimo é até o final da temporada, empréstimo de um ano, né? Até dezembro. E já tem o valor de compra fixado, tá? A cláusula de compra, opção de compra para o Vitória está fixada em 4 milhões e 500 mil reais. Pois é, depois do empréstimo de uma temporada, se o Vitória quiser contratar o Carlinhos de forma definitiva, precisará pagar 4 milhões e 500 mil reais ao Flamengo, tá certo? Outro ponto também é sobre o salário do jogador. Quem é que vai pagar, já que é empréstimo, né? É o Flamengo? É o Vitória? Quem que vai pagar o salário do Carlinhos lá em Salvador? De acordo com o colega Vene Casagrande, quem vai pagar o salário do Carlinhos é o próprio Vitória, de forma integral. O Flamengo não vai arcar um centavo com o salário do jogador durante o período em que ele estiver jogando com a camisa do Vitória, tá certo? Lembrando também que o Carlinhos tem contrato com o Flamengo até o final de 2026. Depois da boa temporada, depois do bom Campeonato Carioca que ele fez pelo Nova Iguaçu no ano passado, em 2024, ele sendo até vice-artilheiro do Campeonato Carioca, atrás somente do Pedro, o Flamengo contratou o Carlinhos em contrato de 3 anos. Então o Carlinhos ficaria no Flamengo 2024, 2025 e 2026. Porém, com esse empréstimo ao Vitória, o Carlinhos vai voltar ao Flamengo no final da temporada, já para o último ano de contrato. Como eu falei, ainda tem a opção de compra do Vitória nas mãos aí para poder exercer de 4 milhões e 500 mil reais. Com a camisa do Flamengo, o Carlinhos já fez 20 jogos e soma 5 gols. Agora, em 2025, inclusive, ele participou, foi titular dos 4 jogos do Flamengo no Campeonato Carioca do time alternativo, com o time alternativo. Ele fez gol na estreia contra o Boa Vista e depois fez 2 gols contra o Bangu. Então, hoje, Carlinhos é artilheiro do Campeonato Carioca com 3 gols, tá certo? Então, é um jogador que nasceu para jogar o Campeonato Estadual aqui do Rio de Janeiro, tá certo? Outro ponto também que vale a gente ressaltar aqui nesse vídeo de hoje é que o Carlinhos ele não fazia parte dos planos do Flamengo desde dezembro, né? Quando o Felipe Luiz assumiu o Flamengo e também depois de conhecer o elenco ali na reta final de 2024, o Felipe Luiz já tinha traçado, né? Já tinha feito um planejamento de estilo de jogo e o Carlinhos não se encaixava. Não à toa o Felipe Luiz praticamente, vou dizer que exigiu, né? Mas o Felipe Luiz praticamente implorou para a diretoria contratar um outro atacante e o Flamengo foi ao mercado, foi até o Azerbaijão contratar o Juninho, que fez a estreia agora contra o Volta Redonda. Então, com a contratação de Juninho, tendo o Pedro para voltar no meio do ano, o espaço do Carlinhos no Flamengo fica muito reduzido. Então,
nada melhor para o Flamengo negociar o jogador agora com o Vitória da Bahia, tá certo? Então fica aí a informação para você que está acompanhando esse nosso vídeo, clica no curtir, se inscreva no canal aqui do Coluna do Fla, aqui embaixo, ó, tem um botão de curtir, também tem um botão vermelho de inscreva-se para caso você não seja inscrito, então já colabora aqui com o Coluna do Fla. No jogo em Brasília, na estreia do time profissional, inclusive sem Carlinhos no elenco, o Felipe Luiz ele foi questionado, né? Ele foi perguntado na coletiva de imprensa sobre a situação do Carlinhos. E aí ele disse, né, que o Carlinhos é um assunto da diretoria. Ele falou que tem opinião sobre o jogador, mas que preferia não externar essa opinião na coletiva sobre o contexto do Carlinhos no Flamengo. E aí o Felipe Luiz falou sobre o atacante ainda do Flamengo na coletiva em Brasília. O Carlinhos ficou no Rio. Agora eu optei por trazer esses jogadores. Eles entraram de férias antes do tempo para poder jogar esses 4 jogos do Carioca. Fez 3 gols nesses jogos. É um jogador que a gente já sabe as qualidades que ele tem. E a partir daí agora nós vamos decidir quais decisões nós vamos tomar. Além do Carlinhos, o Felipe Luiz foi questionado sobre Lohan, o meio-campista Lohan, que tem proposta do CSKA Moscou na mesa, e também do Pablo, que são, formando aí Pablo, Lohan e Carlinhos, esse trio, ele faz parte do elenco principal do Flamengo, porém, estavam com time alternativo, justamente por não ter espaço, pelos 3 jogadores não terem espaço com o Felipe Luiz. Bom, primeiro dizer que esse é um assunto exclusivamente da diretoria, né? Claro que eu tenho opinião nesse assunto, mas é um assunto que o Boto vai poder responder para vocês. Eu estou com um grupo aqui que participou da pré-temporada inteira comigo, que bebeu da água do conteúdo que eu passei para eles. Eles tiveram essa imersão desses 9 dias com treinos, com vídeos, com correções. Então é um grupo que está na frente, né? Que partiu na frente nesse ponto, nesse quesito tático, que é uma coisa que eu prezo muito. É inegociável que os jogadores façam e cumpram as suas funções, as que eu peço para eles. Então, esses jogadores não estiveram comigo e a partir daí a diretoria com certeza vai se reunir, vai conversar e vai conversar comigo também para a gente tomar a decisão do que vai ser deles. Eles são jogadores do Flamengo, enquanto eles são jogadores do Flamengo, eles têm tem todo, como é que eu falo, o direito de estar com a gente aqui, participar do grupo, mas isso aí é um assunto totalmente do grupo. Então a gente vê o Flamengo já se desfazendo do Carlinhos, já encaminhando esse empréstimo para o Vitória da Bahia e também a negociação do Flamengo com o CSKA pela venda do Lohan já está acontecendo. Está acontecendo, o Flamengo ainda não se acertou na questão de forma de pagamento, mas o Flamengo admite vender o Lohan sim para o CSKA Moscou. Outro jogador também, como a gente falou, o Pablo, novamente, é mais um atleta que o Flamengo está buscando aí negociar o atleta no mercado. A gente viu até informação de que o Sport Recife estaria interessado na contratação do Pablo. A gente buscou a informação, Thomas Alencar, nosso repórter do Coluna, viu que não tinha nada entre Sport e Pablo, mas o fato é que o Flamengo tenta negociar o zagueiro. Então, 3 jogadores do Flamengo tentam negociar nessa janela. Carlinhos, Pablo e também o Lohan. O Carlinhos, como é o assunto principal desse vídeo, já tem empréstimo encaminhado para o Vitória. Galera, clica no curtir, se inscreva no canal e vamos nessa, vamos com Coluna.